Muito bem, vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Lição muito maravilhosa, viu? Falando do papel dentro da família, do papel de cada membro da família, a importância da família. É o primeiro projeto divino, porque a igreja é constituída pela família, a sociedade é constituída de famílias e que as famílias sejam abençoadas, porque a própria Bíblia disse, uma promessa divina, Deus falou para Abraão, Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E quem é que vem de Abraão? Jesus. E Jesus abençoa todas as famílias da terra. Lembre-se deste ditado que nós temos na nossa página, a palavra de Deus. Nenhuma família é perfeita, mas todas são abençoadas em Cristo. Viu? Texto áureo, Efésios 5:31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. É verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é a instituição da família para a glória do nome dele. Vamos para a nossa lição. A primeira parte, vamos falar sobre o papel de cada um. A primeira parte fala sobre a conduta do crente como marido, viu? A responsabilidade do marido. No item 1, o papel do marido como líder da família. Então, qual é a regra que se traz ali na Bíblia Sagrada? Na Bíblia Sagrada, a ordem de autoridade é da seguinte forma: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Vamos entender bem isso, que às vezes as pessoas falam assim: pastor, mas o homem é o líder? Sim, o homem é o líder. Aí alguém pergunta: pastor, mas a mulher não pode liderar? Não é que a mulher não pode liderar, os dois, eles se complementam. O marido e a mulher, eles são igual uma engrenagem, eles são feitos para caminhar juntos, não é feito para competir um com o outro, quem pode mandar mais, quem pode mais, né? Como diz um ditado aí, quem pode mais chora menos. Isso não vale dentro da família, viu? Tem que ter harmonia, tem que ter amor. No item 2 aqui, o amor como elemento primordial. Eis aqui uma explicação maravilhosa, diz assim, ó: o marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo atrai a igreja? Ele atrai a igreja pelo amor. Então ninguém ama Jesus ou está adorando Jesus por uma imposição, por uma obrigação. Então, da mesma forma, a mulher está com o marido pelo amor que ele dedica a ela, pelo sacrifício que muitas vezes ele faz por ela, como Cristo fez o sacrifício pela igreja, viu? Então é isso que nós precisamos observar. E lembrando também o seguinte: o amor da mulher é retributivo, ou seja, o marido dedica amor a ela, que a Bíblia manda, e a mulher então vem e retribui esse amor, viu? No item 3, o cuidado do marido com a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então, da mesma forma que a pessoa cuida de si mesmo, que o homem cuida de si mesmo, ele deve cuidar também da sua mulher, da sua esposa. Vamos para a parte 2 da lição, o papel da esposa crente, a conduta da crente como esposa. O conceito de submissão cristã. Vamos entender agora então o conceito de submissão cristã. As escrituras ensinam a sujeição uns aos outros no temor de Deus. Então, lá em Efésios 5:21, quando alguém fala assim: pastor, mas nas igrejas fala que a mulher tem que se sujeitar ao marido. Fala, mas também o Efésios 5:21 fala que todos nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Então, todo homem está sujeito a alguma coisa. Então, nós estamos sujeitos às autoridades. Você começa a trabalhar numa empresa, você está sujeito às regras daquela empresa. Então, por que reclamar da vida? Por que ser rebelde? Precisamos nos sujeitar. Precisamos o que então? Aprender a seguir normas, regras, condutas, porque para viver em sociedade tem que ser assim, para que todos nós possamos ser abençoados. Então está dizendo aqui na explicação: nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas ao marido, dos filhos aos pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então, da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo, como que a igreja está sujeita a Cristo? A igreja, ela tem satisfação em servir a Jesus, tem satisfação em estar sujeita a Cristo. Então a mulher tem que ter essa satisfação de estar agradando o esposo. Mas por quê? Porque esse esposo é um provedor, esse esposo é alguém que lhe abençoa. A Bíblia também fala que o marido
o marido crente, inteligente, é claro, né? Ele a elogia, está lá em Provérbios 31, que o seu marido a elogia. Então nós estamos falando aqui, irmão, de pessoas que cumprem toda a Escritura Sagrada. É claro que com a ajuda do Espírito Santo, porque ninguém é perfeito, né? Então, continuando aqui, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade do homem. Então veja bem, na cultura judaica, se você comparar a cultura judaica com as outras culturas, a mulher tinha mais privilégio. Em outras culturas, como é a cultura grega, por exemplo, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Então, nas culturas antigas e em muitas culturas, as mulheres eram tratadas como seres inferiores. No cristianismo, não. No cristianismo, no evangelho de Cristo, as mulheres alcançam posição de dignidade igual aos homens. Então, a mulher é uma alma igual ao homem. A mulher ela é uma serva de Deus, igual o homem é um servo de Deus. A mulher ela pode ser usada por Deus como o homem pode ser usado por Deus. A mulher, ela pode orar por alguém ser curado, como o homem pode orar por alguém ser curado. Então, no Evangelho de Cristo, estão em pé de igualdade, viu? A reverência devida ao marido. Então, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Então, quando fala dessa reverência, ela está sendo recíproca. Por quê? Porque o marido vai se dedicar a ela, vai amá-la, vai produzir nela essa reverência. Então não é uma coisa, não é uma imposição de alguém falar assim, isso é um machismo. Não. A Bíblia primeiro está dizendo uma regra ao homem. O homem tem que amá-la, o homem tem que dedicar-se a ela, porque o homem dedica-se à sua família. O homem trabalha pelo bem da sua família, o homem ele sacrifica pela sua família, a esposa também? Sim, mas é uma obrigação do homem. Então você veja bem, quando nós falamos alguma coisa sobre a sujeição da mulher, alguém pensa que é machismo. Mas se você falar assim, o fulano lá não está trabalhando não, a esposa dele só está trabalhando. Aí alguém vai pensar o quê? Não, mas que camarada está aproveitando a mulher. Mas se a mulher não estiver trabalhando e o marido trabalhando, ninguém fala ao contrário. Então você veja bem, então isso já é uma coisa que a própria Bíblia está ensinando que deve ser feita, viu? Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Então a mulher ajuda o homem a liderar. Já pensou quando o homem fala, vamos fazer tal coisa, e a mulher na frente de todo mundo, isso vai dar errado, é um problema. Então veja bem, a mulher e o marido eles têm que ter concordância, eles têm que andar unidos. Então pode os dois discordar um do outro? É claro que pode, mas tem que ser feito em particular, porque na frente dos filhos começar com brigas é o erro fundamental de um casal, é discutir algum tipo de problema na frente dos seus filhos. Então discuta em particular, resolva a situação e traga para o âmbito familiar aquela proposta que será feita. Se der errado, erramos, tá certo? Não pode dizer assim, marido, você errou sozinho, que eu te avisei. Bem que eu te avisei, então cuidado com essa frase, bem que eu te avisei, viu? Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Então a mulher não deve desautorizar o seu marido na frente de ninguém, nem em público, nem na frente dos filhos. Agora, pode discutir em particular sim, pode falar, meu marido, eu estou pensando assim, meu marido, eu orei e acho melhor se nós fizermos assim. Então os dois vão conversar. Vamos comprar um carro, vamos comprar uma casa, vamos entrar em tal dívida, vamos fazer tal coisa. Então tem que ter essa harmonia, viu? Não é o homem também pensar assim, a Bíblia fala que eu sou o cabeça, então eu sou o mandão. Não, aí não, dá errado. E a mulher também fica imaginando assim, o marido pensa que é só ele que manda, deixa eu mandar aqui também. Eu também trabalho, eu vou comprar tal coisa. Lembrando que depois que nós estamos casados, já não é mais meu o que eu tenho, é nosso, né? Então não se diz o meu dinheiro, mas o nosso dinheiro. Precisa ter muita harmonia, irmão, porque o Espírito Santo produz isso. Então cuidado com as brigas, principalmente por questões financeiras, viu? Que Deus guarde a sua vida e a sua família. Vamos agora à conduta dos filhos, a parte terceira aqui, a conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Na doutrina e admoestação. A palavra doutrina ou disciplina do grego é
Paideia significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Então você tem que criar o filho para que os filhos obedeçam normas, obedeçam regras, obedeçam o professor na escola. Estamos vivendo um tempo, né, que os professores não são obedecidos, estamos vivendo tempos de rebeldias. Porque ele é pré-adolescente, porque ele é isso, que é aquilo. Não, vamos ensinar nossos filhos a serem obedientes, viu? Vamos treiná-los nisso. Já a palavra de admoestação do grego é neutésia, que quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o bem e o mal. Então, nossos filhos precisam discernir entre o bem e o mal e procurar fazer a coisa certa. Então, os pais têm que educar os seus filhos, a conduta requerida dos filhos. Então, o filho, enquanto viver dentro da casa dos pais, tem que ser obediente. Quando casar e tiver sua vida própria, ele tem que continuar honrando seus pais, viu? O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. E Paulo cita ele dizendo que é o primeiro mandamento com promessa. No item 3 aqui, o mandamento com promessa. Qual é essa promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, o filho obediente, ele vai bem, ele vai ter uma vida melhor, Deus vai abençoá-lo, prosperá-lo, e ele vai viver muitos anos. Igual um filho rebelde, desobediente, morre cedo. Está aqui na Bíblia, aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Tá certo? Vamos para as nossas perguntas. Pergunta número 1. Qual é a ordem de autoridade observada na Bíblia? Qual é essa ordem de autoridade? Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. É para todos serem abençoados, viu? Pergunta número 2. Como foi o amor de Cristo pela igreja? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. E assim deve ser o amor do homem para com a mulher, né? E o que a Escritura... pergunta 3. O que as Escrituras ensinam a respeito da sujeição? Ensinam que nós devemos sujeitar uns aos outros. Então, quando alguém quer criticar, a Bíblia manda a mulher sujeitar ao marido, a Bíblia está errada. Não, a Bíblia manda todos nós sujeitarmos uns aos outros. Manda nós nos sujeitarmos às autoridades, obedecer professores, obedecer às autoridades. Então, a Bíblia, ela é um livro que nos traz todo tipo de ensinamento para que nós possamos viver em sociedade, viver bem e ainda alcançar os céus, viu? Pergunta 4. O que Cristo fez ao conversar com a mulher samaritana? Cristo, ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou vários paradigmas de sua época, né? E mostrou que no evangelho, no cristianismo, não há preconceito nem discriminação, viu? Pergunta número 5. Como os pais devem criar seus filhos? Devem criar na doutrina e admoestação do Senhor. Que a sua família seja abençoada grandemente em nome de Jesus e até a próxima aula.